Olá! Olha, as ferramentas de inteligência artificial para estudo estão surgindo em todo lugar, não é? Mas junto com elas vem um desafio bem significativo. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. E aí vem a pergunta que todo mundo que estuda se faz. O grande medo é a tal da alucinação da IA, sabe? Aquela capacidade que ela tem de inventar fatos, de citar fontes que não existem, e tudo isso com uma segurança que, olha, pode enganar qualquer um. Então, como é que a gente pode usar todo esse poder com segurança? Bom, a solução para isso está na abordagem. De um lado, você tem uma IA geral, que bebe da fonte de toda a internet. Do outro, uma IA baseada em fontes, como o Notebook LM, que trabalha exclusivamente com o material que a pessoa fornece. E essa diferença é fundamental, porque ela limita o universo de respostas e, com isso, diminui drasticamente a chance de receber uma informação errada. A confiabilidade do Notebook LM vem justamente da arquitetura dele, que é única. O modelo não tem um conhecimento prévio. Na prática, ele se torna um especialista treinado só no conteúdo que foi enviado, garantindo que as respostas fiquem sempre fiéis àquelas fontes. E para começar a usar, é super simples, de verdade. Primeiro se cria um notebook, que é como um caderno digital. Depois, é só fazer o upload das suas fontes de estudo e, por fim, começar a conversar com a IA sobre aquele conteúdo específico. Outro ponto que chama atenção é a versatilidade. Dá para carregar vários formatos: PDFs, documentos do Google, até links de vídeos do YouTube e textos que você copia e cola. E o legal é que cada notebook desse suporta até 50 fontes diferentes, o que permite criar uma base de conhecimento bem robusta e totalmente personalizada. Ok, fontes carregadas. E aí o Notebook LM se transforma num assistente de estudo super potente. Vamos dar uma olhada nas funcionalidades que o tornam tão eficaz. A primeira funcionalidade, que é bem legal, é a capacidade de gerar visões gerais em áudio, totalmente personalizadas a partir do seu material. É como se alguém criasse um podcast exclusivo sobre seus tópicos de estudo. E as aplicações práticas disso são muitas. Pensa só, dá para otimizar o tempo no trânsito, ouvindo o resumo de um artigo. Ou então, usar o áudio como um pré-estudo para já chegar numa aula com o conteúdo mais fresco na cabeça. A ferramenta consegue até mesmo integrar várias fontes em uma única síntese de áudio, conectando materiais diferentes. Olha, o áudio é bem impressionante, mas a funcionalidade que talvez seja a mais útil mesmo é o chat com referências. É aqui que a confiabilidade da ferramenta realmente se destaca. O ponto-chave aqui é o seguinte: ao fazer uma pergunta, a IA não só responde, mas cada trecho da resposta vem com um link. E esse link leva exatamente para a parte do documento original de onde a informação foi tirada. Isso dá um nível de segurança e de verificação que simplesmente as IAs mais gerais não oferecem. Mas a gente sabe que não adianta ter a melhor ferramenta do mundo se a técnica de estudo não for boa, certo? Então vamos ver como o Notebook LM se alinha com estratégias de aprendizagem que a ciência já comprovou que funcionam. E uma das técnicas mais eficientes que existem é a tal da prática de recuperação. Em vez de só reler o material, a ideia é forçar o cérebro a buscar a informação. É esse esforço de lembrar que fortalece as conexões neurais e faz o conhecimento fixar de verdade, muito mais do que a leitura passiva. E é exatamente aí que a ferramenta se torna uma aliada incrível. Dá para simplesmente pedir, Notebook LM, crie perguntas sobre este texto. E aí, ao tentar responder, quem está estudando coloca a prática de recuperação em ação. O estudo deixa de ser passivo e vira um processo ativo e muito mais eficaz. E não para por aí. A ferramenta também oferece um guia de estudos automático. A função de glossário, por exemplo, é fantástica. Ela identifica os principais termos do seu material e já fornece as definições. É perfeito para criar flashcards e focar no que realmente importa. Agora, é fundamental entender uma coisa. O Notebook LM e as IAs gerais não são concorrentes. Na verdade, eles se complementam. Cada um tem o seu momento e a sua função ideal. Tudo depende da tarefa. Se a necessidade é de uma resposta mais ampla, uma exploração inicial de um tema, uma IA geral pode ser o caminho. Mas, se o objetivo é mergulhar fundo em materiais específicos e ter respostas precisas e, o mais importante, verificáveis, aí o Notebook LM é a escolha certa. No fim das contas, a discussão não é só sobre qual ferramenta usar, mas sim sobre como usar. A tecnologia é o amplificador, ela não faz milagre sozinha. Tem uma analogia no material que serviu de base para essa análise que é perfeita para isso, a do martelo. O martelo é super útil, mas a eficácia dele depende totalmente da habilidade de quem está usando. O mesmo vale para a inteligência artificial nos estudos. É isso.
Entender como o aprendizado funciona e como usar essas novas ferramentas a nosso favor é a verdadeira chave. A tecnologia potencializa as boas técnicas, mas ela não substitui a necessidade de conhecer essas técnicas. E isso nos leva à pergunta final. A questão não é o que a IA pode fazer por nós, mas sim como podemos usá-la de forma inteligente. Como a gente combina o poder da tecnologia com a ciência da aprendizagem para não apenas estudar mais rápido, mas, acima de tudo, aprender melhor. A resposta, no fim, está em como escolhemos usar essas ferramentas.